vídeo é aquele compiladão de dicas para tua viagem para Ilha Grande ser sem nenhum perrengue. Eu vou te contar qual a melhor região para se hospedar, como faz para chegar, qual é o meio de transporte na ilha, quais são os melhores restaurantes, enfim, aquele compiladão de dicas que vai salvar a sua viagem para ela ser perfeita e sem nenhum perrengue. Então vem comigo que esse vídeo tá imperdível. Meu nome é Ana Paula e eu desembarquei em Ilha Grande, um paraíso localizado no estado do Rio de Janeiro, um lugar onde a natureza é soberana, onde não existem carros, apenas muitas, mas muitas praias, com os mais variados tons de azul. E ainda por cima é possível conhecer grutas, lagoas e muito mais. Então vem comigo que eu te conto todos os detalhes desse lugar paradisíaco. Sejam todos muito bem-vindos à série Ilha Grande. Primeira coisa que vocês precisam saber aí, como chegar em Ilha Grande. A única forma de você chegar lá é por água, ou seja, de barco. Existem duas opções de barcos que vão te deixar lá. E esses barcos saem de 3 cidades base ali do Rio de Janeiro, tá? Lembrando que Ilha Grande pertence ao Rio de Janeiro, tá? Só fazer um parênteses aqui. Essas 3 cidades base são Angra dos Reis, que é a mais famosa, Conceição do Jacareí e Mangaratiba. Bom, como foi que eu, Ana Paula, cheguei lá? Apesar de eu morar em São Paulo, eu estava na Bahia. Então eu voei de Salvador pro Rio de Janeiro. E aí eu fechei um transfer que iria me levar do aeroporto do Rio de Janeiro até Ilha Grande. Se vocês não quiserem fechar um transfer, vocês também podem comprar ônibus que sai lá da rodoviária do Rio de Janeiro. Como funcionou o meu transfer? Uma van me buscou no aeroporto e me levou até Conceição do Jacareí, onde eu peguei o Flexboat até Ilha Grande. Se você não quiser fazer esse esquema que eu fiz e você estiver chegando pelo Rio de Janeiro, a outra opção é você ir até a rodoviária do Rio e comprar uma passagem de ônibus para Angra dos Reis, que é a cidade onde tem mais quantidade de Flexboat, mais quantidade de balsa, ou para Conceição do Jacareí, tá? Conceição do Jacareí, ela fica antes de Angra dos Reis, ou seja, mais perto. E Mangaratiba é mais utilizada para quem vai de carro. As pessoas deixam o carro no estacionamento e aí cruzam de barco até Angra dos Reis. O tempo indo de Conceição do Jacareí de Flexboat, que foi o meu caso, foi de mais ou menos uns 40 minutos, tá? Quando você vai de Angra dos Reis, porque a minha volta foi por Angra dos Reis, é mais ou menos uns 30 minutos. Quando você vai da balsa, aquele barco maior que leva mais pessoas, é mais ou menos 1 hora. A diferença entre ambos é que a balsa tem horários específicos, então você fica preso aos horários que são certinhos ali, sabe? E o Flexboat não. O Flexboat você compra com antecedência, você pode até tentar comprar lá na hora e aí você vai encaixando nos horários que estiverem disponíveis e tudo mais. De Mangaratiba tem uma quantidade menor de Flexboat, diferente de Conceição do Jacareí e Angra dos Reis. O que mais tem é para Angra dos Reis, segundo Conceição do Jacareí e terceiro Mangaratiba. Minha dica para vocês, não vão para Mangaratiba. Tinha umas pessoas lá no hostel que tinham ido para Mangaratiba, estavam presos em Ilha Grande, esperando o horário do barco específico, só ia ter acho que 2 barcos no dia, para eles poderem ir para Mangaratiba pegar o carro, porque eles moravam no estado do Rio de Janeiro. Já Conceição do Jacareí e Angra dos Reis é muito mais fácil, tá? Eu fui por Conceição do Jacareí porque, como eu falei, eu cheguei de avião no Rio de Janeiro e Conceição era antes de Angra, então não fazia sentido eu ir de transfer até Angra dos Reis. Para quem vem de São Paulo, a minha dica é de ônibus. É muito mais fácil e mais rápido ir de ônibus de São Paulo até Angra dos Reis e aí você pega ou a barca, né, ou o Flexboat para poder ir para a ilha. A minha volta foi por Angra dos Reis. Eu peguei o Flexboat em Ilha Grande, fui até Angra dos Reis e de Angra dos Reis eu peguei o ônibus para São Paulo. Então eu testei os 2 trajetos e olha, não tenho o que dizer, tá? Eu fechei esse transfer do aeroporto do Rio até Ilha Grande com a empresa chamada Easy Transfer. Cara, não tenho nada a dizer negativo do trabalho deles. No meio do trajeto, a gente fez uma parada pra poder esticar um pouco as pernas, pra poder comer, pra poder ir no banheiro, porque, gente, o trajeto ele é um pouco longo, tá? São mais ou menos umas 4 horas de van até Conceição do Jacareí. E lá a gente ficou esperando mais ou menos 1 hora até o barco chegar e nós irmos para a Ilha Grande. Eu cheguei lá à noite, então, assim, esses barcos, assim, o Flexboat, ele tem até um horário tarde da noite, e também é uma grande opção para quem não vai conseguir chegar no Rio de Janeiro de manhã. Então, às vezes, é muito melhor você já pegar o barco à noite e cruzar para a ilha e já dormir lá do que você ter que pagar uma hospedagem ou em Angra dos Reis ou em Conceição do Jacareí para poder pegar um barco no dia seguinte para poder ir. Então, eu achei essa estratégia muito melhor. E o Flexboat, ele tem mais ou menos aí de hora em hora, principalmente para Angra dos Reis. Agora, bora falar de hospedagem. Qual é a melhor
melhor região para se hospedar? Com toda certeza do universo, Abraão. Ilha Grande tem Abraão, que é ali a região central, onde tem restaurantes, lojinhas, o porto de onde saem vários passeios, tem várias opções de agência. Enfim, você fica muito bem localizado quando você fica ali em Abraão. Muitas pessoas optam por hotéis que são em outras regiões da ilha e tudo mais, só que o problema é que você fica 1000% refém de barco. E aí, gente, é muito de gosto, de estilo de viagem, tá? Porque assim, ali eu conseguia ter o restaurante que eu quisesse. Se eu quisesse na lojinha de conveniência, se eu quisesse comprar um souvenir, eu não precisava pegar um barco para isso. Eu sei que algumas regiões têm alguns hotéis, tem algumas opções de restaurantes e tudo mais, mas é tudo muito limitado. Então, à noite, você vai precisar de barco para poder ir pro centro da cidade, tanto para ir para voltar. Então, você tem que colocar isso na ponta do lápis quando você for fazer aí o seu orçamento para poder viajar, que é um gasto a mais que você vai ter. Porque com certeza, em algum momento você vai precisar ir no centro de Angra dos Reis para fazer alguma coisa. Então a minha dica é, fiquem em Abraão. É muito melhor, sabe? Você não fica dependendo de barco. E tem uma coisa que foi muito engraçada, né? Porque assim, eu tava hospedada num hostel chamado Aquário, que já fica no final de Abraão. Ao lado do Aquário é o Largato. Então assim, são dois hostels, parede com parede, e meio que rola uma conexão entre as galeras dos dois hostels. E todo o rolê da noite na ilha acontece nesses dois hostels. Então as pessoas que não estão no hostel, que estão em hotéis, em outros hostels, vêm pro Tchê e depois pro Aquário pra poder curtir a noite. E teve uma situação que foi muito engraçada, que a gente tava no Tchê, e aí eu olhei assim pra água, vi um botezinho com uma galera vindo assim, e eles chegaram todos molhados, assim. Por quê? Porque eles estavam hospedados numa outra região de Ilha Grande, e eles foram de barco até ali, só que o barco não conseguiu atracar na praia. Então eles tiveram que pegar um bote e descer do barco até a praia. E eles chegaram lá molhados, descalça. Assim, uma verdadeira bagunça. E quem fica em Abraão, não. Você chega lá, ó, com seu chinelinho bem arrumadinho, super de boa pra curtir. Então fiquem em Abraão. Já pegando o gancho aqui, eu fiquei hospedada num hostel chamado Aquário. Ele fica já no final de Abraão. Então, por exemplo, do meu hostel pra ir até o centrinho, onde tem as lojinhas e tudo mais, precisava andar mais ou menos uns 10 minutos pela praia. Nada demais, gente. 10 minutos andando ali na areia é super de boa, é super tranquila. A ilha é super segura, então, independente do horário, sentir zero medo, zero tudo. Super recomendo esse hostel. Tem um café da manhã incrível, tá? Eu fiquei lá em quarto compartilhado, tem quarto privado também. E ele fica ao lado do Tchê. Depois, mais pra frente, eu vou falar por que eu comentei aqui que a vida noturna rola entre esses dois hostels. Uma coisa que eu até comentei muito no vídeo do roteiro é que o hostel que eu fiquei tem um portozinho. Então, isso funcionava muito, que na verdade é um deck onde os barcos iam me pegar e me deixar lá, então eu não precisava ir até o centro, ficar lá conversando com as pessoas, pedindo um barco. Não, era muito tranquilo. Eu chegava lá na recepção do hostel e falava, eu quero fazer o passeio pra tal lugar. Ele falava, tá bom. Aí ele ligava e falava, o barco chega pra buscar você em 1 hora. Ou às vezes eu marcava no dia anterior. Então assim, super tranquilo, o barco me pegava e me deixava no hostel, então isso facilitou super a vida. E o preço era o mesmo, tá, gente? Ele me deixar no hostel ou ele me deixar lá no centrinho de Abraão, era o mesmo preço. Então valeu muito a pena. Então fica aí minha dica pra vocês do hostel Aquário. É um hostel que tem uma vista, assim, pra praia. Ele fica literalmente na praia. Então, assim, eu abria a porta do meu quarto todos os dias de manhã e eu via aquele mar, aquele pôr do sol, à noite, tudo iluminado. Então é muito bonito, assim. É um lugar beira-praia mesmo, beira-mar. Tem até uma escadinha que dá pra você descer pra praia, mas não dá pra curtir muito, porque tem muita pedra e tudo mais. Mas, assim, tem uma vibe super gostosa. E é difícil hoje em dia você conseguir um hostel com pé na praia, né? E o Aquário tem essa opção. E lembrando que eu falo assim do centro como se fosse longe, mas como eu falei assim, são só 10 minutos, tá? Uma coisa que favoreceu muito o meu lugar que eu fiquei é que no final dele tinha a Praia da Júlia, que também tinha um super bar, restaurante, que também rolavam alguns rolês, eu vou explicar um pouco mais pra frente. Então assim, eu tava muito bem servida. Se eu quisesse andar mais pro centro e ter vários restaurantes eu tinha, se eu quisesse ficar ali comendo hostels, tanto no meu como no Aquário, como na Praia da Júlia, também dava. Então, assim, opções pra mim foi o que não faltou. Super indico aqui pra vocês o hostel Aquário. E se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal, então corre, se inscreva no canal, venha fazer parte desta família linda que tá crescendo cada dia mais. Ativa o sininho, porque aqui tem vídeo novo toda semana. Comenta aqui o que você tá achando. Se você tem alguma dúvida, deixa pra mim aqui nos comentários. E ó, deixa seu like é super importante pro nosso crescimento. Ele ajuda esse vídeo a chegar a mais e mais e mais pessoas. E se você ainda não me segue
segue lá no Insta, corre, me segue no Instagram. Lá eu posto muita coisa, tanto no meu feed como nos meus destaques. Tem viagens minhas pelo Brasilzão, não só pra Ilha Grande, como pra Foz do Iguaçu, Natal, Balneário Camboriú, Floripa, Bombinhas, Praia do Rosa, Jalapão, enfim, tem muita coisa das minhas viagens pelo Brasilzão. E também tem viagens pro exterior, como Peru, México, Egito, Havaí, Buenos Aires. Enfim, tem muita coisa legal lá no meu Instagram e eu também estou no TikTok produzindo alguns conteúdos exclusivos pro TikTok, dando várias dicas, tá bom? De viagens, coisas exclusivas. Então me segue aí nessas duas redes e se você chegar nelas, me manda uma mensagem, fala que você veio aqui do YouTube, eu vou ficar super feliz em falar com você. Agora bora falar de restaurante? Vou dar dicas aqui pra vocês dos restaurantes mais legais que eu comi lá, que eu adorei a comida. Os que eu não gostei, eu não vou falar aqui pra vocês. Alguns são um pouquinho mais caros, porque eu quis ter uma experiência um pouco diferente, mas Ilha Grande tem opção pra todos os bolsos, assim. Teve dias que eu fui lá numa paddock e comi um lanche com um refrigerante e deu tipo R$40, tá? Enfim, lembrando que eu sou de São Paulo, então às vezes o parâmetro do que é caro, barato, pode variar um pouquinho, porque São Paulo é uma cidade muito cara. Então, bora lá. Primeiro restaurante que eu vou indicar aqui pra vocês chama La Parrilla. Fica no centro, ali em Abraão. É um restaurante argentino. Meus amores, eu comi uma carne, aquela carne argentina mesmo, com vinho. Os acompanhamentos você pede separado, né? Então você paga pela carne e cada um dos acompanhamentos. Eu pedi uma batata que tinha um molho, tipo um molho chimichurri maravilhoso. Aquela carne servida ao ponto, gigante, cara. Era muita coisa mesmo pra comer, bem argentino mesmo, que é aquela carne alta, grandona, pesada, uma delícia. E um jantar, como eu falei, assim, com carne, os acompanhamentos e vinho, dá mais ou menos uns R$200 por pessoa. Um outro restaurante que eu vou indicar aqui pra vocês chama Mar Orla. É um restaurante que fica assim, basicamente dentro da água. Ele fica basicamente em Lopes Mendes. Então, como eu comentei lá no vídeo do roteiro, quando você vai pra Lopes Mendes de barco, você para nessa praia onde tem esse restaurante e aí você vai fazer a trilha. Eu almocei nesse restaurante. Eu pedi uma porção mista que vinha carne, frango e linguiça, feijão, arroz, farofa, assim, extremamente bem servido, uma porção grande, dá pra 2 a 3 pessoas comerem assim tranquilamente. Eu adorei super a comida, sem contar que a vista, cara, é maravilhosa, é basicamente assim, dentro do mar que você come, você olha assim, você vê os peixinhos nadando, aquela água azul maravilhosa. E nesse restaurante, esse prato que eu pedi mais bebida, dá mais ou menos uma média de R$140 por pessoa. Um outro lugar que eu queria super indicar aqui pra vocês chama Bar Aperitivo e ele fica na praia de Abraãozinho, que é uma das praias muito fofas, que é super pertinho ali do centro, né? No vídeo do roteiro eu comento sobre isso. Você pega uma trilha e vai mais ou menos uns 30 minutinhos lá do hostel até essa praia, ou você pode ir de barco também, pega o barco lá em Abraão e vai até essa praia. Eu posso pegar também o barco do hostel se você estiver hospedado no aquário, enfim, você escolhe como você quer chegar lá. Super gostosa a comida, eu fui lá 2 vezes na praia de Abraãozinho, as 2 vezes eu fiquei e comi nesse bar, e ele é maravilhoso. Eu pedi um filé de frango à milanesa, que gente, tava eu mais uma menina, assim, a gente não conseguiu comer tudo, então dá para 3 pessoas ou até mais comerem, dependendo da fome de vocês. E aí ele vinha acompanhado de batata também, então comida mais bebida deu mais ou menos uns R$70 para cada uma. Então tem um preço mais acessível. Um outro restaurante que eu quero indicar aqui para vocês chama Casarão da Ilha. Fica lá em Abraão, centro de Abraão. É um dos restaurantes mais tradicionais de Ilha Grande. E ele é simplesmente maravilhoso. Uma culinária mais italiana. Eu comi uma pizza maravilhosa, pizza com vinho, e gente, vocês vão me desculpar, mas nesse restaurante eu acabei esquecendo de anotar quanto que eu paguei. Mas não foge muito dos preços que eu tô falando aqui pra vocês, tá? Maravilhosa, super indico esse restaurante. Eu comi pizza, eu sei de pessoas que comeram outros pratos lá e também super gostaram, então queria indicar aqui pra vocês esse restaurante também. Outro restaurante que eu quero indicar aqui pra vocês chama Bambu e ele fica ali no centro de Abraãozinho também. Eu comi lá uma porção de filé, sabe, bem picadinho, bem gostoso, filé mignon, com batata, arroz e vinagrete. Tava super gostoso, tinha música ao vivo, assim, um atendimento muito bom. E somando o prato mais bebida, deu mais ou menos uma média de R$150 por pessoa. Como eu falei aqui pra vocês, Ilha Grande tem opções pra todos os gostos, pra todos os bolsos. Tem restaurantes muito mais caros do que esses que eu falei. Tem restaurantes muito mais baratos do que os que eu falei aqui. Teve dia que eu gastei menos, teve dia que eu gastei mais. Aí vai do budget de cada um e da experiência
experiência que vocês querem ter. E ó, uma observação que eu queria fazer aqui pra vocês. Quando a gente vai andando ali, principalmente na rua principal ali de Abraão, que já é beira-mar, tem vários restaurantes que são ali pé na areia, sabe? Eu fui em 2 restaurantes lá, pelo ambiente, falei assim, nossa, bonitinho, sabe? Escurinho, com velas, aquela coisa super intimista. Falei, quero experimentar. Gente, odiei a comida. Eu fui em 2, um eu pedi um parmegiana, que não desceu. E no outro eu pedi uma massa também, vegetariana. Não gostei. Então, assim, fiquem espertos com esses restaurantes, tipo, às vezes eles têm um ambiente legal, mas a comida não é tão gostosa. Aí vocês não falam assim, Ana Paula, mas tava na praia e você não comeu nada de peixe nem frutos do mar. Gente, eu não como peixe nem frutos do mar. Então essa informação eu vou ficar devendo pra vocês. Eu sei que muita gente come vários peixes, talvez nesses restaurantes peixe, frutos do mar, faça mais sentido do que eu pedir pra comer. Mas, assim, não recomendo, fujam desses, assim. Eu achei muito mais pega turista do que realmente ser uma comida boa, sabe? Enfim, não gostei do atendimento, eu não gostei. Tipo, dos 2 eu simplesmente não gostei. Enfim. E outros dias também eu acabei comendo no Tchê, que é do lado do Hostel Aquário, também que tem umas opções de lanche, de porção e tudo mais, que eu não tava muito afim de ir pra restaurante, eu não tava com muita fome. Enfim, gente, tem opções pra todos os gostos e pra todos os bolsos. Agora, bora falar da vida noturna em Ilha Grande. Quando eu falei que ia pra Ilha Grande, vários amigos meus falaram assim, Ilha Grande é muito legal, mas à noite não tem muito o que fazer, à noite não tem muito o que fazer, à noite não tem muito o que fazer. Então, doce engano das pessoas. Lembra que eu falei aqui que o meu hostel aquário do lado tinha o Tchê, tinha a Praia da Júlia? Pois bem, eu não sabia disso, eu descobri lá na hora. Todo agito de Ilha Grande acontece exatamente entre Tchê, Aquário e Praia da Júlia. E eu vou explicar pra vocês como é que funciona. O Tchê, todos os dias, a partir mais ou menos de umas 6 da tarde até meia-noite, tem música ao vivo. E cada dia eles fazem um estilo de música diferente. Então tem dia do pagode, tem dia do samba, tem dia do eletrônico, tem dia do rock. E aí são bandas diferentes ou DJs que ficam lá tocando. E, gente, a ilha inteira vem pra dentro do Tchê. A galera jovem tá toda lá. A galera jovem está toda lá. Tinha dias que tava assim, você olhava e falava, meu Deus, quanta gente. Tinha dias que tava meio vazio, tinha dias que tava meio vazio. Como eu falei já no outro vídeo, no final de semana a cidade lota e durante a semana fica mais vaziozinho a ilha. Mas assim, todo mundo vai pra lá, tá? Quem tá hospedado no Aquário ou no Tchê não paga pra entrar. Quem não tá hospedado, paga pra entrar. Se eu não me engano, eram R$30, tá? Posso estar enganada, mas se não me engano era R$30. Enfim, a galera inteira vai pra lá e lá tem comida, tem bebida. Assim, eles estavam até com um projeto de ampliar o deck do Tchê, porque não tava mais cabendo, não tá comportando a quantidade de pessoas. Eu tinha dia que tava abarrotado. Gente dos 4 cantos da ilha vai pro Tchê. E no Tchê fica mais ou menos até meia-noite. Acabando meia-noite, vai todo mundo pro Aquário. E o Aquário tem uma balada dentro do hostel. Mas ao mesmo tempo não atrapalha o sossego. A balada tá rolando, mas se você estiver no quarto, o barulho não atrapalha. Então a galera sai do Tchê e vai pro Aquário. Quem tá no Aquário também não paga, quem tá no Tchê não paga, quem tá de fora paga pra entrar. E aí lá, normalmente tem um DJ que vai até 4 horas da manhã. E assim, normalmente final de semana bomba, tá? O Aquário funciona normalmente de quarta a domingo. Eles flexionam muito os dias que vão abrir o Aquário, porque vai depender da quantidade de turistas que tem na ilha e da época do ano. Então, assim, eles, tá lotado, vale a pena abrir. Não tá lotado, então a gente não vai ter. Então, isso varia um pouco de um dia pro outro. Então, assim, é uma outra opção aí de continuação da festa. Outra opção também que tem, e aí é mais ou menos de quinta até domingo, lá na Praia da Júlia, tem um bar, restaurante que fica na Praia da Júlia. Eles colocam banda e aí a galera fica na areia mesmo, curtindo, ou comendo, bebendo, aproveitando, dançando, conversando. E assim, é literalmente pé na areia, tá, gente? Às vezes a água tá que a água bate, molha seu pé. O que que acontece? Muitas pessoas começam exatamente na Júlia, no final de semana. Então você vai lá pra Praia da Júlia por volta de umas 6, 7, fica até mais ou menos umas 10, que é o horário que acaba lá. Aí a galera vai pro Tchê e do Tchê pro Aquário. Então quem fala que Ilha Grande não tem o que fazer à noite é porque não conheceu esse pedaço da ilha. Porque realmente, assim, é lotado, o fervo é lotado. Eu passei 10 dias lá em Ilha Grande, eu posso falar com propriedade, assim. Teve dias que eu fui na Praia da Júlia que não dava nem pra pôr o pé, tava lotado de gente, parecia uma festa mesmo, sabe? E é muito legal, a galera vai
curtindo de lugar em lugar, aí termina, vai pro outro, enfim, todo mundo meio que vai se conhecendo e se enturmando. Já no centro de Abraão, sim, tem alguns bares, tem bares com música ao vivo, restaurante com música ao vivo, que também rola alguma coisa, mas não na intensidade do que acontece nesse pedaço de Ilha Grande. Então fica aí uma dica pra vocês do que fazer à noite em Ilha Grande, principalmente pra galera jovem. Agora, se você é daquele que só quer comer, ir pro seu hotel, pousada, hostel e descansar também, ó, aprovadíssimo. E a ilha também tem essa vibe mais relax. Agora bora pra mais um compiladão de dicas aqui pra vocês não passarem nenhum perrengue. Bom, Ilha Grande, eu já falei aqui isso em alguns vídeos, não tem carro. Então, meio de transporte lá ou é barco pra você fazer os passeios ou é a pé. Não existe outra opção, ou barco ou a pé. Então, não vá com essa expectativa de ter carrinho, não tem nada, não tem nada. Outra coisa, foi uma coisa que eu tava muito apreensiva, mala, né? Porque eu tava com uma mala gigante de rodinha. Quando eu cheguei lá, eu cheguei à noite. Então, a maré tava baixa e o barco que me trouxe lá de Jacaraí não conseguiu parar no deck do hostel pra eu poder acessar. Infelizmente, às vezes acontece isso. E aí, eu contratei um serviço de carrinho. Eu já tinha contratado isso antes, porque eu já sabia que o barco não ia conseguir parar lá. A empresa me falou isso. E aí, o cara tava lá me esperando, eles colocam nesses carrinhos, sabe carrinho de mão? De obra? Exatamente, eles colocam a mala lá, amarra, e aí ele vai empurrando pela areia até você chegar no seu destino. Porque assim, existe asfalto e pedra só no centrinho ali, em algumas ruas no comecinho. Depois é tudo areia. Então, não dá pra você sair arrastando uma mala pelo meio da praia, né? Enfim, aí eu contratei esse serviço desse carrinho que me levou do portozinho, né, até o hostel. Na volta não precisou disso, tá? Porque como eu voltei mais cedo, o barco me pegou lá no hostel Aquário, me levou até o portozinho, aí eu desembarquei e fiquei lá esperando o meu Flexboat para poder ir para Angra dos Reis. Então fica a dica aqui para vocês, quem quiser também, eu tenho contato da pessoa que leva as malas, tá, gente? Isso é super comum, assim, tinha uns gringos lá chegando, sem zoeira, umas 10 pessoas, que eram vários caras empurrando o carrinho com várias malas. Aproveitando aqui, já que eu tô falando de areia e tudo mais, gente, eu passei 10 dias lá só usando Havaianas, tá bom? É chinelo, não vá com um sapato fechado. Gente, não vale a pena. Como eu falei, é areia. Tem lugares que você vai passar ali beira-mar, que às vezes o mar sobe, aí molha teu pé. Eu acho que nem vale a pena levar as rasteirinhas, sabe, pras meninas aí. Eu acho que é chinelo Havaianas mesmo, porque às vezes molha com a água do mar, aí estraga, o pé tá molhado, aí você vai botar no sapato e vai estragar a rasteirinha. Eu levei rasteirinha e não usei, eu só usei literalmente Havaianas. Inclusive, depois de 10 dias, quando eu botei um tênis no meu pé, nossa, foi a coisa mais esquisita da minha vida. Parecia que eu não sabia mais andar de tênis, assim, sabe? Porque foram 10 dias de pé na areia e Havaianas. É literalmente isso, assim, é a vibe da ilha. É areia, não tem muito o que fazer, assim, não tem muito pra onde fugir. É chinela no pé mesmo, tá? Aproveitando que eu tô falando aqui de calçado, eu não fiz nenhuma trilha pesada, nenhuma trilha grande. Você tem que ter a trilha do papagaio, que você sai, acho que 3 horas da manhã pra você ver o nascer do sol lá no topo. Se você for fazer essas trilhas mais pesadas, leve um sapato de trilha. Diferente da trilha que eu fiz pra Praia de Abraão, pra Crena, que é beirando a praia, que você molha o pé, depois vai lá pro meio do mato, mas dá pra fazer de chinelo. Agora, essas trilhas mais pesadas, leve um calçado adequado, tá? Porque daí você não vai nem pegar água. É caminhada e caminhada mesmo. Ou quem quiser ir, por exemplo, de Abraão até a Praia de Lopes Mendes, pelo meio do mato fazendo trilha, meu conselho é leve um sapato fechado. Talvez em alguns momentos você tenha que tirar pra pôr o pé na areia, talvez. Por exemplo, se você for fazer Lopes Mendes a trilha. Mas, fora isso, a do papagaio, por exemplo, não tem água. Então você é só subir. Então você precisa de um calçado fechado. Outra coisa, gente. Quando vocês forem aí fazer o passeio de vocês, de barco, seja pra fazer os tours, ou seja, um barco que você pegou pra buscar vocês lá no centrinho até a praia XPTO, marquem o nome do cara e marquem o nome do barco, a empresa do barco, porque senão vocês vão se lascar. Porque todos os barcos são brancos. Vocês não vão lembrar qual é o barco de vocês. O que tinha de gente perdida, incluindo eu, tá? Que barco que é? Todos são iguais. Eu não lembrava da cara do cara. Gente, e aí todo mundo começa a entrar nos barcos e você fica assim, qual que é o meu? Qual que é o meu? Então, gente, eu comecei a tirar foto. Eu tirava foto do barco, do nome do barco. Por quê? Pra facilitar, gente. Porque na hora daquela muvuca, gente pra lá, gente pra cá, que barco que é? Se todos são brancos. É difícil, gente. E aí, cada dia vocês pegam um barco diferente, depois vocês já não lembram mais o nome do barco. Vira uma loucura. Então, tirem foto.
ou anotem o nome do barco de vocês, tá bom? Principalmente os barcos que você pega só pra te levar e te buscar numa praia. Porque você vai chegar lá no centro de Abraão e vai falar assim, o barco pra Lopes Mendes. Aí o cara fala, fica nessa fila aqui que vai sair um daqui a pouco. Tipo, não é uma empresa. Então os barqueiros vão lá e é uma coisa assim, tipo, é um barco pra um, outro pra outro. Então, gente, marquem o nome do barco, tirem foto, pra vocês não se perderem. Outra coisa que é importante vocês saberem aqui, algumas das praias não possuem estrutura de restaurante, como por exemplo Lopes Mendes, o passeio de Ilhas Paradisíacas, só a última praia que tem para você comer, Praia Preta. Então é importante sim, você ter com você uma água ou alguma coisa que você vá consumir. Lembrando, gente, que pelo amor de Deus, tragam o lixo com vocês, não deixem o lixo nas praias, pelo amor de Deus, não vamos destruir o pouco que nos resta de natureza. E Ilha Grande também é um lugar que tem muita vegetação, muita mata. Levem repelente com vocês, tá bom? Eu não sofri muito com pernilongo nem nada e eu sou alérgica, mas é sempre bom ter um repelente. Em alguns momentos vocês vão precisar, então é sempre bom ter com vocês um repelente. Bom, meus amores, esse foi um compiladão de dicas, um kit anti-perrengue para sua viagem pra Ilha Grande ser simplesmente maravilhosa. Espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado. E fiquem ligadinhos aqui, porque no próximo vídeo a gente fala, de dinheiro. Quanto custa viajar para Ilha Grande, hein? Vou falar para vocês todos os meus gastos que eu tive por lá para ajudar você no seu planejamento para conhecer esse paraíso brasileiro que é Ilha Grande. Um super beijo, fiquem com Deus e nos vemos no próximo vídeo. Bye!